Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física, agora vai mais um exercício aqui do Enem para você. E agora o tema é movimento circular. Gente, gotas do Enem ajudando você a aprender mais e mais. Cada gota ajuda a preencher o conhecimento dentro de você. E isso faz com que você faça a melhor prova da sua vida. Antes de mais nada, dá aquele like, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e não se esqueça de falar para todo mundo que você viu esse vídeo aqui no Física Agora Vai, beleza? Gente, vamos para o nosso exercício de hoje. Esse exercício é muito legal, que ele fala sobre movimento circular em engrenagens. É um clássico exercício do Enem. Você já deve ter visto alguém resolver esse exercício e ele pode ser tema de qualquer prova. Eu vou ajustar aqui a lousa para que a gente consiga visualizar esse exercício com clareza, né? E aí, ó, esse exercício é de 2016, clássico. Você já deve ter feito, seu irmão já fez, seu cachorro já fez, sua mãe já fez, seu pai já fez, é clássico, beleza? E os clássicos, eles aparecem aqui no Física Agora Vai. Gente, a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. A gente está falando que as engrenagens, gente, deixa eu dar uma pausa aqui, porque as engrenagens, elas permitem transmissão de movimento e força, e aí você consegue fazer máquinas simples através desse sistema. É clássico e é importante essas engrenagens no desenvolvimento de muitas tecnologias do passado que ainda continuam no nosso presente. Vamos lá! Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo com que o ponteiro faça girar. A frequência do motor é de 18 RPMs e o número de dentes da engrenagem está apresentado no quadro. Então a gente tem a primeira engrenagem com 24 dentes, a segunda com 72 dentes, a terceira com 36 dentes e a quarta com 108 dentes. Ô, engrenagem dentuça, não? Gente, como que a gente resolve esse exercício? Como que a gente resolve esse exercício, tá? Eu vou deixar aqui na tela pra gente aqui as informações pertinentes que a gente vai precisar, que é a relação das engrenagens, tá? E a quantidade de dentes, beleza? A partir daí, a gente vai começar a resolver esse problema, tranquilo? Então eu vou jogar você lá na minha lousa e a partir da lousa a gente vem aí resolvendo esse problema. O que a gente precisa saber de movimento circular uniforme para resolver esse tipo de problema é o seguinte, tá? A gente precisa tentar entender nesse tipo de sistema a seguinte relação. Vou fazer aqui para você. A relação que eu preciso ter aqui nessa resolução é de que nesse modelo de exercício a gente vai ter movimento circular. No movimento circular, gente, vou fazer um círculo aqui para você. No movimento circular, a gente tem alguma diferença em relação ao movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Qual que é a relação? A relação é que esse movimento ele vai acontecer numa circunferência. Primeiro ponto importante. E mais importante do que isso, toda vez que eu vou analisar um tipo de movimento como esse, eu estou fazendo uma variação angular, pegando trechos dessa circunferência, certo? Então a gente está fazendo um movimento que a gente chama de movimento circular, ou seja, movimentando nesse sistema circular aqui. Para a gente poder representar esse movimento circular dentro desse tipo de modelo, que a gente chama de movimento, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai verificar a variação de ângulo que a gente tem. Vamos supor que eu tenho um elemento que ele sai desse ângulo aqui e ele vem parar nesse outro pequeno ângulo aqui, certo? Quando a gente faz a relação entre esses dois ângulos, qual é o trecho percorrido por esse corpo? Cara, o trecho percorrido por esse corpo seria esse pequeno trechinho aqui. E para a gente representar isso, a gente vai precisar dessa relação angular. Ou seja, quando a gente tinha velocidade igual a ΔS sobre ΔT, a gente estava falando do movimento uniforme e na linha reta, por isso que era retilíneo uniforme. No caso aqui, agora a gente vai falar de uma outra velocidade, movimento angular. E a gente vai falar de velocidade angular. A velocidade angular é a variação do ângulo que eu tenho em função do tempo, beleza? Então a gente tem variação de ângulo em função do tempo nesse tipo de sistema.
Essa chave, esse ponto é extremamente importante na resolução desse problema. Pensando nisso, qual que é a característica ou qual que é o elemento que permite a gente transportar uma velocidade para outra, para a gente poder se comunicar? Ou seja, fazer com que esse movimento circular se transforme em movimento retilíneo, ou criar uma comparação. Para isso, a gente usa a medida do raio, certo? Ômega, ou seja, velocidade angular, vezes o raio, é igual à velocidade escalar, que é a velocidade em metros por segundo. Ah, então existe uma relação entre elas? Existe sim. E essa relação é extremamente importante para a gente poder elencar esse tipo de movimento em diversos sistemas. Certo? Gente, só que a velocidade angular, a gente fez a medida da velocidade angular num pequeno trecho. Esse aqui. E se eu pegasse a velocidade angular do círculo como um todo? Dá para pegar, professor? Dá. Dá para a gente analisar a velocidade angular do círculo todo. Porém, no círculo como um todo, a variação angular vai ser de 2π radianos. Ou 2π. E o tempo que ele leva para percorrer a circunferência inteira, dar um ciclo inteiro, a gente chama de tesão. Esse tesão não é isso que você está pensando. Tesão é o período desse movimento, tá? Esse tesão é o período. Período é sempre essa característica do tempo necessário para realizar uma volta completa, tá? Mas o que é interessante nesse tipo de exercício é o seguinte: dada essa ideia de período, a gente pode pensar exclusivamente, meu querido, na ideia de que eu posso também pensar em quantas voltas eu consigo dar por tempo. E essa ideia de quantas voltas eu consigo dar por tempo, a gente vai chamar de frequência, tá? E aí a gente chega no elemento chamado frequência. A frequência é o número de voltas por unidade de tempo. E isso é importante para que você consiga lembrar na hora da sua prova, certo? E a gente até sabe que frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Frequência é 1 sobre período e período é 1 sobre frequência. Eles são inversos. Para que tudo isso? Para a gente voltar aqui e dizer o seguinte para você. Cara, lembra que eu falei que velocidade é ômega vezes r? Velocidade escalar também pode ser escrito como ômega, que é 2π, sobre período, vezes o raio. Mas eu posso, além disso, dizer que velocidade é 2πf vezes o raio. Por quê, professor? Porque o período e a frequência são inversamente proporcionais. E é essa característica que a gente utiliza para poder fazer estudo de engrenagens. Sabe por quê? Vou te falar. Na engrenagem, meu querido, a gente tem a seguinte relação. Eu tenho uma circunferência aqui e eu tenho uma segunda circunferência aqui e elas estão juntas, justapostas entre si, através de um negócio que a gente vai chamar de tangente dessa circunferência. Então existe uma relação de engrenagem nesse tipo de sistema, né? Ou seja, elas estão presas. E eu tenho aqui, na verdade, nesse tipo de sistema, uma coisa interessante, que é o quê? Eu tenho uma correia que prende esses dois corpos. E a correia ela vai passando por todo o entorno das duas circunferências, fazendo elas girarem de forma que o giro de uma depende do giro da outra, certo? Então elas estão relacionadas aí através de uma correia. E se eu colocar uma fitinha aqui, eu vou perceber que a velocidade dessa fita é sempre constante. Claro, se essa correia não deslizar, né, não derrapar de alguma forma. Mas o que é mais interessante nesse tipo de problema é o seguinte, cara, se essa correia não desliza, se nada acontece, a velocidade escalar é a mesma. Então, se essa aqui for a minha roda A e a minha roda B, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Lembra como que a gente calcula a velocidade? 2π vezes a frequência com que ela gira, vezes o raio dela, que é igual a 2π vezes a frequência que ela gira, vezes a velocidade dela, certo? Se eu cortar o 2π e o 2π, eu vou ter uma relação entre frequência e o raio dessa circunferência. Um grande lance é que, se ele não me der a informação do raio, ele pode me dar outros elementos importantes que dão a característica de raio pra gente. Por exemplo, o número de dentes. O número de dentes está diretamente relacionado ao raio da circunferência. Quanto maior o raio, mais dentes cabem nessa circunferência. Concorda comigo? Então a gente consegue relacionar isso. Só que essa característica que eu fiz aqui para você, de que as velocidades são iguais, só funciona quando essas engrenagens são ligadas pela tangente.
Quando elas são ligadas pelo seu centro, ou seja, são engrenagens que têm um centro comum, aí a gente vai ter a seguinte característica. Deixa eu tentar fazer duas engrenagens com centro comum. Aí a gente vai ter a seguinte característica. O que que é? Ué, cara, o grande lance nesse tipo de engrenagem, desse segundo tipo aqui que eu fiz, que está mais parecendo um biscoitinho, é que a relação entre uma e outra não está mais relacionada agora, né? A ideia não está mais relacionada à sua velocidade escalar, mas sim à sua velocidade angular, porque o ângulo de uma varia com o ângulo da outra, de modo, então, que eu posso dizer para você que elas vão ter velocidades angulares exatamente iguais, certo? Porque elas giram juntas. Então, um disco, né? Se eu estou num disco, tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, elas estão girando com velocidades angulares sempre iguais. A velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, o que permite que a frequência de A seja igual à frequência de B, beleza? Se você conhecer tudo isso, você é capaz de fazer aquele exercício que a gente disse há pouco. Ah, professor, você não vai resolver exercício pra gente? Cara, seguindo milhares de pedidos, eu vou. Eu vou resolver esse exercício com você, beleza? Vamos ver o que acontece nesse exercício, cara. Nesse exercício ele me deu aí algumas engrenagens. Ele me deu o ponteiro, ele me deu a engrenagem A, a engrenagem B, a engrenagem C, a engrenagem D e o motor. Ele me disse no início do exercício que esse motor gira com 18 rotações por minuto. Isso é frequência, tá? 18 rotações por minuto. Então, se o motor está girando com 18 rotações por minuto, tá aqui o motor, 18 rotações por minuto, e ele está ligado na engrenagem A, quer dizer que a engrenagem A está com 18 rotações por minuto. E essa engrenagem A está tangencialmente ligada à engrenagem B. Ponto. Se ela está tangencialmente ligada à engrenagem B, nós vamos fazer o seguinte nesse tipo de sistema. Vamos lá. Engrenagem A e B estão relacionadas pela tangente. Então, a gente sabe que a velocidade da engrenagem A tem que ser igual à velocidade da engrenagem B. A engrenagem A é 2π FA RA. A engrenagem B, 2π FB RB. Muito bem. Corta o 2, corta o π e o π. A gente vai ter fará FB-RB. A frequência de A gente viu lá que era de... alguém lembra aí? Alguém lembra aí? Isso! Eu ouvi você dizer para mim que é 18 RPMs. Muito bem. Então, aqui é 18. O raio de A gente vai precisar do número de dentes dessa engrenagem, tá? Vamos só dar uma bisoiada ali, ó. O número de dentes da engrenagem A, deixa eu ajustar aqui para você poder acompanhar comigo o número de dentes, é de 24. E a gente vai transferir isso para B, que é 72. Beleza? Beleza. Então, isso aqui vai ficar 24 e a gente vai transferir para um cara que tem 72 dentes. O menino que gosta de ter dente. E a gente vai descobrir a frequência da engrenagem B, certo? Percebe comigo o seguinte, que 24 é 1/3 de 72, ou seja, o raio aumentou 3 vezes. O que vai acontecer com a frequência, meu amigo? Tempo. A frequência diminui 3 vezes. Exato. Então, a frequência de B vai ser de 6 RPM. Ela vai ter uma frequência um pouco menor porque a engrenagem é maior. Tranquilo? Então, a gente vai ter uma frequência em B de 6 RPM. Então, a gente tem 18 vezes 24 é igual a 72 vezes FB, que vai dar 6 RPMs. Beleza. Continua lá, analisa o exercício. B passa para a engrenagem C que está ligada pelo centro. Opa, mantém a frequência. Então, se a frequência era de 6, continua sendo de 6. E ela vai se ligar tangencialmente à última engrenagem, que é a engrenagem D. Certo? Então, a gente vai ter a engrenagem C ligada à engrenagem D. A engrenagem C tem 36 dentes e a D tem 108 dentes. Então, vamos lá. A gente vai ter, por fim, a velocidade de C igual à velocidade de D. De D, né? Não de B. De D de dado. D de engrenagem. Gente, a velocidade de C vai ser a frequência de C, que é de 6, vezes o número de dentes de C.
O número de dentes de C, deixa eu jogar você lá na lousa para você acompanhar comigo. O número de dentes de C, alguém sabe me dizer qual que é o número de dentes de C, gente? O número de dentes de C é de 36. Obrigado, gente. Obrigado, Brasil! E aqui a gente vai ter 108 dentes. E a gente quer saber, por fim, a frequência de D. De novo, aqui de 36 para 108, a gente vai aumentar quantas vezes, gente? 3. Você vai aumentar 3 vezes, a frequência de D é uma frequência de 18 RPM, certo? A gente vai ter um aumento aí para 18 RPMs, tranquilo? E aí a gente consegue calcular nesse tipo de sistema qual é a relação da última engrenagem, ou seja, qual que é o tamanho dessa última engrenagem. E essa última engrenagem vai ter uma frequência de quanto? E aí a gente vai ter que calcular essa frequência dessa última aí, tá? Vamos lá? Vamos tentar calcular. Aonde que a gente tem aqui o sistema? Ó, a gente só tem um problema aqui, gente. Você errou comigo e eu errei com você. Então eu vou corrigir, tá? Professor, tem um erro, né? Tem sim. Tem um erro. Cara, a gente agora tava com menos dentes, foi para mais dentes. A frequência tinha que cair de novo, né? Se aqui aumentou 3 vezes, a frequência cai 3 vezes. Professor, a gente cometeu um gafe aqui, ó. A gente tinha que ter feito a divisão, né? Fui matar a divisão e matei você, meu amigo. A gente vai ter 2 RPM, beleza? Quem nunca errou, né? A gente mostra aqui os erros, cara, para te mostrar assim que o professor não é perfeito, não, que a gente também comete gafes. Mas, ó, deu tempo de corrigir. A gente tem 2 RPM de frequência nessa engrenagem, beleza? Com 2 RPMs de frequência nessa engrenagem, qual é a nossa alternativa correta? Já que o ponteiro está ligado direto nessa engrenagem, é essa alternativa que vai dar pra gente frequência de 2 RPMs. Vamos olhar aqui no exercício qual que é. A alternativa que traz 2 RPM como resposta certa. A alternativa é a alternativa B de bola, certo? Aonde a gente tem 2 RPMs. Gente, é um exercício de transferência de frequência e raio desse sistema. Vai um chazinho aí? Gente, tá bom, hein? Se a gente tem essa relação de transferência de frequência e raios, é importante a gente pensar nisso. Então a gente tem 2 tipos de acoplamento, tangencial e o ligado pelo centro, certo? A partir disso, a gente consegue resolver esse tipo de problema, beleza? Espero que você tenha entendido de coração, cara, beleza? Espero que o aprendizado faça parte da sua vida e que você, aprendendo mais, possa se dar muito bem nas suas provas. E se você curtiu, deixe seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo e a gente volta em breve para trazer mais conhecimento para você. Um grande abraço, meu amigo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.